Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma das nossas lives do projeto Múltiplos Saberes, a nossa 13ª live. Eu sou o professor Alan Fernandes, sou licenciado em História pela FEUC e pós-graduado em História Social e Cultural do Brasil pela mesma instituição aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Bem, como vocês podem ver, né, hoje nós temos a ausência da professora Alessandra Sena, mas por um motivo justo, tá bom? Hoje é aniversário do filho do meio dela, o Renan, ok? Então, por motivo justo, obviamente, a professora não poderá estar conosco hoje, tá bom? Enfim, no dia de hoje nós temos, eu particularmente tenho a honra, né, de receber que foi um dos meus formadores da pós-graduação, da especialização, o professor Rafael Neves Martins, que é professor mestre em História pela PUC do Rio, especialista em ensino de História da África pelo Colégio Pedro II. Seja bem-vindo, professor Rafael. Olá, Alan, boa Ele vem falar noite. hoje sobre a culinária afro-brasileira em currículos dos cursos superiores de gastronomia do município do Rio de Janeiro, frente à implementação da Lei 10.639 do ano de 2003. Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigado, Alan. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje, na ausência da Alessandra, mas é por um motivo, o aniversário do filho dela. Mas, como eu falei, é uma honra estar aqui, poder reencontrá-lo, poder falar rapidinho com a Alessandra, né? Me despedir ainda. E é isso. Acho que posso começar? Já estou. Pode, professor, só tem 40 minutos. Eu lembro a todos que ao final, né, dessa live ela vai ser gravada, tá bom? Ela está sendo gravada e vai ser colocada a partir de amanhã no nosso canal, Projeto Múltiplos Saberes, lá no YouTube, tá? Não deixem de se inscrever no nosso canal e clicar lá no sininho para vocês receberem as notificações de todas as nossas transmissões, tá bom? A partir de agora você tem 40 minutos, professor. Tá certo, Alan. Bom, esse trabalho, né, esse tema, né, a culinária afro-brasileira, nos currículos superiores de gastronomia do município do Rio de Janeiro, frente à implementação da Lei 10.639, né, esse trabalho ele possui uma relação bastante próxima com a minha trajetória profissional e acadêmica, né, e correspondendo de uma certa forma com o fechamento de um ciclo. Né, a minha trajetória enquanto professor de história, desde a graduação, né, ela se deu no ensino superior, né, tanto na modalidade de EAD, né, quanto no presencial, em pós-graduação. E em 2015, eu dei início a um processo de reinvenção profissional, iniciei um curso de cozinha, onde me permitiu dar os primeiros passos no universo das práticas e dos conhecimentos relativos à arte culinária. Então, a partir dali, né, a partir dessa reinvenção profissional em 2015, eu fiz novos cursos e tive uma nova experiência. Né? Eu passei, se antes no campo da história, eu era professor, né, professor do ensino à distância e de uma pós-graduação, eu passei a dar aula tive uma nova experiência passando a dar aula para crianças e para adolescentes numa escola de culinária. É um universo completamente diferente. E nessa experiência eu pude ter a autonomia, né, de combinar os saberes culinários, né, com os conhecimentos de história. Né? E a conclusão dessa combinação é que as aulas elas se tornaram, né, muito mais ricas, né, pois eu consegui contextualizar historicamente aquilo que viria a ser um dos objetos da aula, né, cujo objetivo sempre era uma feitura de uma receita, né, por conta dos alunos. Então eu comecei a perceber que dava para estabelecer uma relação de ensino-aprendizagem entre história e culinária. Então, essa percepção, ela me motivou a iniciar, né, algumas pesquisas, algumas anotações, surgiam algumas ideias sobre o universo das chamadas comidas de santo, né, um momento que particularmente eu comecei a me conectar com a religião do candomblé. Então meio que essa inquietude, essa movimentação de anotações, de reflexões, de ideias, ela se dava em pensar como a culinária sagrada, esse era um dos meus questionamentos, como a culinária sagrada, ela ultrapassou, de uma certa forma,
ultrapassou de certa forma, não, ultrapassou os portões das casas de Santos, chegando até a mesa dos brasileiros. Né? Então, em 2018, 3 anos depois, né, sob novas perspectivas profissionais e de ampliação também dos estudos, eu prestei o concurso para o programa de pós-graduação em ensino de História da África do Colégio Pedro II, e nas disciplinas oferecidas pelo programa, eu pude entrar em contato com uma bibliografia, né, de História da África e de cultura afro-brasileira. Então, logo o recorte desse trabalho se dá dentro desse programa de ensino. Mas, no entanto, esse assunto ele é super pertinente não só para as áreas de história, de gastronomia e de educação, mas a gente pode ver outras áreas também de conhecimento que podem muito contribuir para esse assunto sobre a culinária afro-brasileira. Então, nos campos da nutrição e das ciências da saúde, né, trabalhando com a questão da educação alimentar e nutricional, a capacitação de merendeiras, né, as oficinas alimentares com as famílias, a redução de óleo e de açúcar na dieta alimentar, também no campo da psicologia social, em relação a trabalhos de prevenção, intervenção e combate à obesidade infantil, né, envolvendo sempre uma relação entre família e escola, né? Também no campo da linguagem da comunicação, é um campo que pode se trabalhar com a cultura culinária, né, no campo da negociação, da coerência, enfim, trabalhando o senso crítico, desenvolvimento com as habilidades interpessoais. Então, esse trabalho, ele se deu no esforço de articular, né, de modo introdutório, agora esse trabalho ele se deu no esforço de articular possíveis, né, diálogos educacionais entre as necessidades da educação básica, né, e uma contribuição maior por parte do ensino superior, né? Ao pensar em como a culinária afro-brasileira, associada ao caráter e dever da Lei 10.639, né, é importante na ampliação dos discursos sobre diversidade cultural e a educação das relações étnico-raciais no Brasil. Então, já abrindo já o assunto, no processo de diáspora, né, mais de 300 anos, né, mais de quase 5 milhões de africanos vieram escravizados para o Brasil. Então, esses africanos eles trouxeram não só, né, a sua força de trabalho, né, mas também as suas culturas, os seus valores civilizacionais. E, a partir de então, passou a existir uma reconstrução da cultura culinária com os elementos locais, né, forjando assim uma culinária afro-brasileira. Então, eu procurei mostrar com este recorte, né, como ele está presente nesses cursos superiores de gastronomia que são oferecidos no município do Rio e como ele dialoga com a lei que implementa, né, a 10.639, implementa a obrigatoriedade do ensino de história da África e das culturas africanas e afro-brasileiras. Então, a pensar nesses diálogos, eu acredito que o estudo da temática não dos alimentos, né, não só dos alimentos, mas da cultura em si, né, nas aulas de história e de educação básica, né, pode ser uma boa via para poder levar o educando a reconhecer os laços que unem as suas diferenças, né, que separam de seus contemporâneos, dos seus antepassados, de colegas próximos da turma, né, e de pessoas também ao redor do mundo. Então, percebemos que, por esse caminho, esta opção temática tem uma certa contribuição social, né, pois com o advento da lei, né, 10.639, na minha leitura abriu-se um tempo novo, né, um tempo de novas perspectivas no campo da educação, que acaba dando subsídio a estas perspectivas e ações que são fundamentais, né, que os professores sejam capacitados e atualizados, né, tanto no conhecimento da história e cultura da população afrodescendente, né, quanto à legislação. Então, acredito que essa abordagem dessa temática ela pode ser muito contribuinte para o resgate das agências, né, dos povos de matriz cultural africana e afro-brasileira na formação da sociedade, né, da sociedade brasileira. Sobretudo no resgate da autoestima, né, desses afrodescendentes, né, e no respeito da diversidade cultural. Então, a construção do povo brasileiro, né, foi um projeto
que supunha uma homogeneidade cultural, né, o contato com os três povos, né, percebemos que em nenhum momento essas populações elas foram coesas, né, homogêneas ou dotadas de unidade cultural. Cai por terra também quando pensamos das diversidades dos costumes, né, essa unidade cultural, e a diversidade ela não é apenas cultural, né, mas ela também é fruto das relações sociais que são estabelecidas ali, do contexto histórico, do contexto político, das quais elas se dão. Essa noção ela é importante para a gente poder pensar como se constrói uma cultura que é produzida pelos africanos escravizados, né? Não só os africanos escravizados, mas também os seus descendentes no Brasil, né? Ou seja, a própria cultura afro-brasileira. Então, dessa forma, a gente pode romper com que muito se acabou se expondo, né, e estudou sobre a interação do que seria aquela relação entre senhores e escravos nas colônias, né? Então, nesse sentido, eu utilizei, né, justamente por isso, métodos historiográficos, né, métodos da história e etnográficos, né, ao trazer principalmente autores como o Sidney Mintz e o Richard Price, né, que acabam respondendo lá na década de 1970 as teses de aculturação e de sobrevivência, né, e essas teses elas operam na linha de que a escravidão é uma história repleta de explorações, né, de humilhações, de sofrimentos, e essas teses elas não foram capazes de explicar a emergência dessa cultura negra como uma construção autônoma no Novo Mundo. Então, esse tipo de hipótese dessas teses não só nega aos escravos a possibilidade de atuação como agentes históricos, mas também só reconhece a presença de uma cultura africana ou afrodescendente esmaecida, né, absorvida pela cultura dominante, no caso branca e escravocrata. Então, e aqui, né, eu falo que de jeito maneira, né, não é negar as atrocidades cometidas, né, dentro do sistema escravocrata. Né, que eu acabo evidenciando nesse trabalho é que, ao negar o agenciamento, né, o seu agenciamento, negamos a dinâmica que é existente da cultura, né? Então, rejeitando assim também o que seria nos aspectos das negociações de poder, né, das negociações de status, né, a relação de mediação, de trocas. Então, na verdade, aqui é evidenciar o agenciamento desses africanos escravizados. Então, essa cultura negra autônoma, ela se constituiu nas relações diárias, né, como eu falei, né, dentro de contexto histórico e político, né, das quais elas se dão, quebrando aquela relação de senhor e escravizados. Bom, a cultura nacional, né, ela é composta de elementos que guardam forte componente étnico, né, e alguns facilmente identificáveis, né, como componentes das culturas das populações negras brasileiras. Aí a gente pode identificar o candomblé, né, o samba, o acarajé, a feijoada, né, manifestações que são a um só tempo tanto símbolos da brasilidade quanto dessas raízes africanas. Então a escravidão e a miscigenação elas foram responsáveis pela essa transformação do Brasil contemporâneo, né, e se transformando no segundo maior contingente negro do mundo. Então, a intensidade das trocas culturais entre África e Brasil durante a colônia e essa produção cultural dos africanos fizeram surgir o que hoje a gente acaba chamando por cultura negra no Brasil, né, o que seria esse legado vasto dessa cultura negra, que está na língua, nos costumes, na culinária, na musicalidade. Então, compreendemos por cultura aqui afro-brasileira um conjunto de símbolos, né, cujos significados eles estão intimamente vinculados às diferentes populações negras brasileiras. Então, a noção de que as culturas criadas no Novo Mundo são necessariamente híbridas dificulta um certo estabelecimento de uma fronteira, né, entre esses grupos que compõem essa sociedade brasileira. Então, consideramos culturas híbridas, né, aquelas que agregam, de certa forma, elementos de diferentes culturas sem
que se perca a sua autonomia. Então, elas se misturam, né? Existe ali um ponto de contato, um ponto de fronteira, mas elas não perdem a sua autonomia. E com essa ideia, né, a gente entende que a ideia de pureza, a pureza cultural, ela está cada vez mais distante do nosso mundo globalizado, tá certo? De modo também a entender que o alcance e a diversidade da cultura negra é uma ausência dessas fronteiras rígidas, né, entre as culturas do mundo. Então, resumidamente, né, como um prato da culinária nacional, como a feijoada, ela pode ser interpretada de vários aspectos, de diferentes aspectos, dependendo da cultura local. Então, eu recupero um estudo do antropólogo Peter Fry, ao tratar a manipulação dos símbolos étnicos e nacionais, que encontra nesse prato, né, a feijoada, que é tipicamente brasileiro, um bom exemplo. Então, para ele, o mesmo prato que é elaborado por escravos, que, né, é uma mistura de feijão com carnes, né, nos Estados Unidos, a chamada soul food, né, e a feijoada no Brasil, elas têm significados diferentes. No Brasil, foi incorporado como símbolo nacional. Já nos Estados Unidos, ela foi incorporada como um símbolo da negritude. Então, o mesmo prato, né, a mesma mistura, o que seria a junção de feijão com carne, numa localidade diferente, entre Brasil e Estados Unidos, tem um significado diferente. Então, sob essa perspectiva, né, sobre uma outra perspectiva, perdão, o historiador Rodrigo Elias, ele lança algumas dúvidas, né, sobre essa origem tida como exclusivamente negra da feijoada. Então, para ele, a mistura entre carnes e grãos ocorre no século XIX, né, e bem longe das senzalas, né, como diz a chamada lenda, né, que seria os restos de carnes, né, mais o feijão, e esses restos de carnes estariam fora do paladar dos senhores, né? Então, para poder contestar essa lenda no estudo desse historiador, o autor ele recorreu à existência de pratos que antecederam e inspiraram a feijoada. Então, ele acaba mencionando a mistura de carnes, verduras e legumes, né, que acabam sustentando desde os tempos do Império Romano. Então, e nessas variações pode-se achar o cozido português, a caçuela italiana, né, o cassoulet francês, né, a paella espanhola, e ao cozido português, né, acabou acrescentando-se o feijão. Então, nasce assim a feijoada, um prato da casa grande e não da senzala, né? As carnes seriam as carnes nobres. Então, podendo assim, né, a gente acaba nesse caso, concluir que a feijoada é um prato sempre em construção, com variações, com adaptações, dependendo dos climas e também das produções locais, né? Então, eu lancei uma pergunta, que foi o prato de feijão, né, no trabalho. O prato de feijão com carne teria apenas um significado ou significados locais frente à diversidade da população espalhados pelo território brasileiro? Então, sabe que o português e o índio e o negro já conheciam o feijão, né? Então, a carne de porco já fazia parte já da culinária europeia. Então, é claro que existem vários pratos que lembram, sim, a feijoada, mas em um determinado contexto histórico e social, que o prato do feijão, né, com carnes se torna também uma comida de escravizados e se identifica como símbolo étnico e nacional a um só tempo. Muito mais do que isso, pensando na questão da cultura, né, a gente, pensando na dinâmica da cultura, quando a gente vai pensar, por exemplo, 22 de abril, né, a feijoada ela está presente nas festas de São Jorge, né, uma comida que está muito ligada aos quintais, né, ligado aos terreiros. Então, não é a visão de que seria um prato ligado à senzala, ligado aos escravizados. Ganha uma outra notoriedade, uma outra ressignificação dentro da própria dinâmica cultural. Então, dessa forma, né, pensar os termos cultura negra ou cultura afro-brasileira é referir-se à produção
cultural, né, dos negros na diáspora africana, que hoje se encontra muito mais globalizada, né? Então, esse é o principal elo, né, que acaba unindo os africanos e os descendentes espalhados por todo o mundo, a própria diáspora. Ela é o elo, né? E a expressão diáspora negra é usada lá nas décadas de 1950 e 1960, passou a referir os fluxos migratórios das populações africanas, né, passou a referir também o nascimento de uma cultura negra, né, no Novo Mundo, e também o tráfico transatlântico, né, e as implicações, né, nas sociedades americanas. E qual seria o pano de fundo, né, desse início, dessa diáspora negra, chegada desses africanos escravizados no Novo Mundo, nas Américas, né? O pano de fundo desse cenário é a própria racionalidade ocidental europeia, né, que está pautada na opressão, está pautada no terror racial, está pautada no genocídio e na guerra ao diferente, está pautada na escravidão, o colonialismo e o imperialismo enquanto ideologia e o exercício do monopólio da violência, o humanitarismo, né, como forma de educar e eliminar os costumes bárbaros, né, contrapondo-se ao conceito de civilização. Então, a ciência também, né, construindo a educação como um instrumento, né, de construção de invisibilidade do outro, em pensar nessa relação de conceitos dentro dessa racionalidade ocidental europeia que surge, né, os conceitos de civilização e barbárie, em relação ao conceito de o conceito de cultura, eu no processo civilizador, né, que ali a gente consegue observar a dinâmica, né, da construção de uma sociedade de corte, né, uma sociedade é, teatralizada, uma sociedade que para o rei. Né, eu recupero também o Reinhard Koselleck sobre os conceitos antitéticos assimétricos, né, nesse par ordenado de civilização e barbárie, e fecho essa discussão sobre esses conceitos com aquele Membe, um camaronês, né, no livro dele, A Crítica da Razão Negra, onde ele questiona esse conceito de civilização que é forjado nas experiências históricas europeias, mas ele convida, né, o pensar esse mundo contemporâneo, né, a partir da experiência negra. Então ele dá um outro contraponto, né, pensando a racionalidade europeia. Então, se o pano de fundo era esse, né, da racionalidade ocidental europeia, os africanos em diáspora, eles estavam orientados por uma outra lógica. Eles estavam orientados pelos laços de solidariedade, né? Eles estavam orientados pela resistência, pela criatividade, a reorganização. Então, são diferentes nações africanas em diáspora, que eu vou chamar aqui de africanidades, né? Então, essas pessoas, né, que são expressas em diferentes identidades, experimentaram o mesmo processo violento, né? E esse processo violento traz uma certa ideia de morte social. Atravessar o Atlântico, né, o escravizado que resiste, ele renasce num novo território, né? E renascer num novo território, nessas pessoas escravizadas, né, da maneira como elas foram trazidas para cá, elas só têm o corpo, né? E esse corpo é a residência, né, da memória de suas tradições e dos seus valores. Então, é a partir das lutas de liberdade
que se reconstroem essas identidades, né, com a relação de novas famílias, a relação dos compadres, e ver as Irmandades Negras e o Candomblé criarem essa rede de solidariedade e de sociabilidade, né? No campo religioso, por exemplo, a culinária afro-brasileira ela tem forte ligação, né? Dentro dos espaços religiosos, das Irmandades, do Candomblé, o ato de se alimentar, né, ele está muito, o mundo todo está interligado, né? Tem uma forte relação entre homem e natureza, né? Há valores éticos e morais, operam também com a ideia, com o equilíbrio do ecossistema, né? E reside nesses espaços um fortalecimento dos laços comunitários e uma ideia de concepção circular, né? Alimentamos a natureza para que ela nos alimente, né? Então traz uma ideia, traz uma cultura do não desperdício, por exemplo, né? Numa questão até muito polêmica da questão da imolação dos animais, né? De que todas as partes dos animais elas são partes são oferecidas, né? Como alimentos votivos, outras partes são compartilhadas, né? Com a comunidade religiosa. Isso, de uma certa forma, acaba sendo uma crítica ao capitalismo, né? Se a gente for observar, né, hoje, né, no mundo, em diversas cidades, a quantidade de alimentos que são desperdiçados diariamente em restaurantes, né, é enorme. Então, traz, né, esses espaços de sociabilidade trazem esses valores, essas relações com o alimento, né, do culto do não desperdício. Então, de uma certa forma, a gente consegue observar essa crítica, né, a um sistema que é dominante, no caso, a lógica capitalista, né? Então, os terreiros, né, nessa perspectiva, eles são verdadeiros espaços de resistência a esses tempos modernos, né? Nos terreiros, né, os atos de comer, né, e de estabelecer esses vínculos são fundamentais para a existência da vida, né? A figura, por exemplo, das iabacês, né, que são as mães da cozinha, são as mulheres detentoras do poder, né? São aquelas mulheres que são detentoras do poder e do conhecimento, são as grandes guardiões do gosto e da estética, né? Acaba tendo um cargo muito importante dentro desses espaços, né? E a cozinha também ela se torna um espaço ritualístico, um espaço um verdadeiro santuário. Ali reside utensílios específicos, peças artesanais, né, saberes culinários, acaba sendo um espaço de articulação. E todo esse conjunto traz uma genuinidade, né, uma sofisticação, um bem simbólico que acaba civilizando, né, os brasileiros, consegue ultrapassar os portões dessas casas, né? Então a gente consegue observar que religião e gastronomia, né, existe um forte vínculo nesse aspecto da culinária afro-brasileira. Bom, observamos agora, né, a culinária afro-brasileira enquanto cultura, né, e existe uma segunda parte, né, do tema que está relacionado aos currículos. Então, a partir da diáspora, né, momento a partir do qual passou a existir uma reconstrução dessa cultura culinária com os elementos locais, forjando assim uma cultura, né, uma culinária afro-brasileira, né, eu procurei mostrar como esse recorte, né, a tal culinária, ela está presente nos cursos superiores de gastronomia. Então, busquei apresentar como essa parte ela dialoga com a lei, com a sociedade. Então, procurei discutir também, né, como a análise pedagógica sobre a formação da culinária afro-brasileira pode ampliar, de uma certa forma, o debate pedagógico no âmbito da diversidade cultural e étnico-racional nos currículos. Então, a Lei 10.639 é a lei que costura, né, o ponto de cruz, né, que eu venho apresentando.
ela altera, né, o cenário das grades dos cursos, né? Como eu falei lá, né? Eu observo a Lei 10.639 como um tempo novo, né, de novas perspectivas. Então, ela altera o cenário das grades dos cursos, provoca mudanças no cotidiano da educação básica e os estudos, né? E ela é uma lei de 2003. Então, os estudos, os trabalhos vem mostrando que as experiências que envolvem tanto a implementação da lei, mais a ativação da educação étnico-racial está sendo um processo em construção. Vem mostrando que existe avanços e existe recuos. Avanços e recuos. Então, há bastante caminho também para poder trilhar e melhorar, né, essa implementação da lei, de se trabalhar, né, com esses assuntos dentro das escolas, né? Os currículos de gastronomia, eu fiz uma pergunta também no trabalho, que foi o seguinte: os currículos de gastronomia oferecem aos seus alunos a possibilidade de interlocução entre esta temática e a prática da Lei 10.639? Então, numa pesquisa quantitativa, eu levantei dados em tabela, né, mostrando a quantidade de horas, né, das disciplinas obrigatórias e eletivas, né, as durações desses cursos, a titulação desses cursos, que são diferentes, né, e as quantidades de disciplinas obrigatórias e eletivas. Então, quando eu combino esses itens, esses 4 itens, eu pude notar que, levando em consideração, por exemplo, a possibilidade de um aluno cursar numa determinada universidade, escolhesse a optativa de uma disciplina que se chama Gastronomia Afro-Brasileira, esse aluno ele entraria em contato, né, e praticado, né, tal conteúdo em aproximadamente 2% do total das horas oferecidas por esse curso, né? Então, notei também que o aluno, né, do curso de uma outra universidade, né, cursando as disciplinas, nesse caso eram 2, né, produtos indígenas e africanos e cozinha internacional africana, obrigatoriamente, os cursos perfazem aproximadamente 3,8% do total de horas que compõem a grade horária desse curso oferecido pela instituição. Então, assim, a implementação de mais conteúdos, né, como esses, né, passa pela reinvenção e ampliação dos currículos nas instituições de ensino superior, né, passa também pelas novas demandas da população negra, né, como estar mais preparada e representada. E nessa esteira, né, eu só aponto, mas a gente pode perceber que há campo também para se discutir, né, questões sobre ampliação da cidadania, né, o combate ao racismo, né, desigualdade e exclusão social, né, a busca de uma sociedade mais democrática e mais igualitária, né, repensar o próprio espaço escolar, sobretudo também repensar a figura, né, e a posição do professor. Então, essa discussão vem nessa esteira que pode se abrir, né, nessa discussão, na ampliação dessas discussões, desses pontos. No trabalho textual, né, eu discuto brevemente, né, como a descolonização discuto a descolonização dos currículos, né, que acabam sendo lugares de poder e de privilégio, né, questionando, de uma certa forma, o caráter monolítico de alguns cânones epistemológicos. Coloco também, né, um ponto que foi de descoberta, né, sobre alimentação e diretrizes de políticas educacionais, porque permitiu, através das diretrizes dessas políticas educacionais, né, possibilitar e enxergar as pontes legais. Então, eu queria até, foi através de um artigo de 5 autoras,
né, que me ajudou bastante, que foi elas são de um projeto de extensão universitária da UFRJ de Macaé, Ruth Costa, Débora Lima, Gisele Silva, Tamires Riso, Tatiana Pinto, e a partir desse artigo eu descobri, né, eu pude ver as portarias, né, interministerial, né, que traz, né, através da lei, alimentação saudável, né, nas escolas, a lei 11.947 sobre alimentação escolar, né, a resolução 26/2003, né, trazendo a questão da alimentação na educação básica, né, a lei 13.666 de 2018, que inclui o tema transversal da educação alimentar. Então, através dessas leis, né, podemos estabelecer essas relações através de pontes legais, né, de fazer esse diálogo dentro da educação básica. Existe lei que garante o exercício dessas atividades. Discuto também, né, como a história, né, como disciplina, porque acaba sendo uma sugestão, pensar os currículos de gastronomia, observar a cultura culinária afro-brasileira nos cursos de gastronomia, é sugerir também como esse diálogo entre ensino superior e educação básica pode se dar, né? É uma sugestão. Então, eu discuto também a história como disciplina e os próprios desafios da Lei 10.639. Então, pontuo algumas ausências, né, dos currículos, que permite o debate das possibilidades e desafios de se abordar a culinária afro-brasileira no ensino de história e romper, né, com algumas práticas que são tradicionais, né, que acabam impondo alguns valores eurocêntricos, né, como valores universais, que acabam sendo incorporados, assimilados ou cumpridos, né, e algumas barreiras que acabam se encontrando, né? A, uma elite dominante, um pensamento homogeneizante, hegemônico, né? O próprio conservadorismo da sociedade brasileira, a questão do racismo. Então, são barreiras que acabam dificultando, né, esse desenvolvimento, a implementação e o desenvolvimento da Lei 10.639 nas escolas. E são barreiras duras de serem atravessadas, né? Então, a título de conclusão, acho que eu consegui aqui, dentro dos 40 minutos que você me falou, essa pesquisa, né, ela possibilitou, por meio da análise da cultura, né, da culinária afro-brasileira, reflexões sobre como os africanos escravizados para o Brasil, né, que além da sua força de trabalho, trouxeram também suas culturas e seus valores civilizacionais, né, forjando a partir da experiência diaspórica, perdão, uma reconstrução da cultura culinária com elementos locais, né, constituindo assim uma culinária afro-brasileira, né? Então, esses africanos, como exemplo, esses africanos escravizados, eles conheciam o sorgo, né? Então, quando chegam na América, eles não tem o sorgo, né? Então eles, em contato com os índios, né, entram em contato com o milho, né, e fazem as adaptações desses alimentos nessa nova realidade deles, né? Então, pensar também, né, como outro ponto, pensar na culinária afro-brasileira como um instrumento pedagógico. Então, eu concluo isso, que pensar a culinária afro-brasileira como instrumento pedagógico articulado a um olhar crítico sobre os currículos dos cursos superiores de gastronomia, nos propicia uma incursão e uma articulação em aspectos fundamentais à população negra, que acaba sendo tão alijada de processos de desenvolvimento material, exclusão intelectual. E ao estabelecer um diálogo entre esse instrumental pedagógico e a Lei 10.639, né, concluo, né, que tal diálogo ele tem relevância social e política, pois ele abre espaço para outros olhares do campo da educação, né? Uma vez que, por meio de uma educação questionadora,
traz a possibilidade de problematizar, né, o papel das instituições de ensino em seus diferentes níveis, né, e os agentes sociais que configuram o intuito de superar opressões e dar voz também a silenciamentos, de uma certa forma, que acabam existindo em seu universo. Então, a abordagem do tema pode ser muito contribuinte, né, para o resgate das agências. Essa é um termo de recuperação, né, do agenciamento desses africanos escravizados, formadores de uma cultura culinária, né? E não só, né, agenciamento desses povos de matriz cultural africana na constituição da própria formação da sociedade brasileira, né, no resgate das forças das comunidades tradicionais, né, também o fortalecimento das identidades e de uma consciência racial, né, mas também um ponto como da memória individual, coletiva, em dimensões da vida econômica, da vida social, da vida política e do respeito à diversidade cultural e à educação também das relações étnico-raciais no Brasil. Então, esses seriam o caminho, né, que eu fiz pensando a culinária afro-brasileira, né, enquanto cultura, analisando, né, como esse recorte, né, tendo o contexto da diáspora africana, né, e a presença desses a partir da chegada desses africanos escravizados, como esse recorte se dá dentro, né, dos currículos de gastronomia, né, e os possíveis diálogos, né, estabelecendo entre os diferentes níveis de educação entre as instituições de ensino. E como isso poderia se dar sugestivamente no ensino de educação básica. Então, basicamente, foi esse o resultado da pesquisa. Nossa, professor, que tema maravilhoso, né? O seu tema e assim a forma didática que você nos apresentou as informações, assim, são muitas, né? Eu aprendi muito aqui, né? Você foi fazendo uma cronologia, né? E ponderando de forma bem didática cada o seu recorte, né? E eu acredito, eu vejo aqui pelo feeling que o pessoal está trazendo aqui, né? O feedback que eu estou tendo aqui, o pessoal está parabenizando muito o seu trabalho, né? Eu tenho um comentário aqui que eu achei pertinente de uma das nossas espectadoras, a Karina Ramos. O texto está um pouco grande, mas eu vou ler aqui. As letrinhas são pequenas. Boa noite a todos. Professor, meu doutorado é sobre alimentação em Luanda, entre 1950 e 1970. Faço uso de um quadro teórico metodológico semelhante ao seu. Falo justamente a partir das culturas em injustiças e estratégias sociais. Sou historiador e chefe de cozinha. Né? Gostaria de te parabenizar pelo empreitado e te convidar para uma troca de ideias. Olha só, já está Olha, que a Karina Ramos, rendendo né? frutos. Já, e Nossa, que barato. uma das autoras, Iremos conversar. olha só, uma das autoras que você citou, né, num dos artigos, a Ruth Costa, ela estava aqui conosco, está nos assistindo agora, ela parabeniza, Olha né, que... ela agradece pela citação, né, a Ruth, ela colocou aqui até no comentário, né, o link para o pessoal acessar esse artigo, um dos artigos, né, que você citou durante a sua fala, né, então a gente agradece imensamente a presença de todos vocês aqui que estão nos assistindo, né, comentando aqui, ok? Nós temos uma pergunta, né? A própria Karina, ela já fez uma pergunta agora. Haveria uma divisão curricular entre o que seria uma gastronomia afro-brasileira e a gastronomia africana? Haveria uma divisão curricular entre o que seria uma gastronomia afro-brasileira e africana? Bom, Karina, eu acho que as duas elas dialogam, né? Acho que as duas acabam dialogando, né? Essa, acho que não existe, acho que eu acredito que essa divisão curricular, né,
eu acho que elas acabam dialogando, não existe não existe uma sem a outra, né? Mas pensar na gastronomia afro-brasileira é pensar em como, né, a chegada, né, a chegada desses povos africanos chegando no Novo Mundo, como eles, a partir das relações que eles acabam estabelecendo, né, as relações sociais, né, com outras culturas também, com outros povos, isso configura a gastronomia culinária afro-brasileira, né? A africana, de uma certa forma, eles trazem essas memórias, né? Eu trouxe até o exemplo aqui o exemplo do sorgo, né? Que é presente no solo africano, né? Mas não tem nas Américas. Mas o próprio contato com os indígenas, por exemplo, eles acabam adaptando, né? Ou alterando o que seria a presença do sorgo na alimentação com a presença do milho. Então, essa troca cultural, né, que acaba se tornando, configurando essa gastronomia, essa culinária afro-brasileira, mas é intimamente ligada com a cultura culinária africana. Né? Muitos alimentos presentes em África, né, os negociantes e os traficantes de escravos, eles traziam esses alimentos também de forma a né, traziam esses elementos de África para a América, até como forma também de dar uma certa aliviada nas tensões, porque nas lutas por liberdade, né, os negros africanos é a questão do agenciamento, né? Os negros, os africanos escravizados, eles se organizavam, né? Eles reagiam também, não era uma massa amorfa, então se organizavam. Então essa Resistência, né? questão de resistência, então essa questão também da alimentação dava uma certa apaziguada, né, nos ânimos. Mas elas duas são um caminho, eu não vejo como uma divisão, elas são intimamente ligadas. Mas a afro-brasileira é a partir dessa experiência nesse novo território, né? Essa nova chegada e o contato com outras culturas. O que acaba dificultando, não, mas acaba não corroborando para essa ideia de pureza da cultura, né? Porque as relações são múltiplas, né? Eu trouxe o exemplo da feijoada de São Jorge, né? Comemorada em 22 de abril, e como essa 23, né? questão 23 de abril. 23, como essa questão das localidades, da regionalidade também acaba influenciando. A data comemorativa, por exemplo, na região sul do Brasil, ela é comemorada em muitos locais com churrasco, com galeto, né? Então não tem tanto essa presença da feijoada. Então, para além desses contatos culturais, nessas fronteiras que não são tão rígidas, né? Dependendo da região, dependendo das localidades, também acaba se alterando, não, Perfeito. modificando. Perfeito, professor. Eu acredito que o seu trabalho é uma das ferramentas de se estudar, por exemplo, a história do Brasil, né, no geral, porque você faz em síntese, você traz os elementos fundamentais e fundantes da nossa sociedade, né? E eu fiz alguns questionamentos, né, durante a sua fala, e inclusive você foi respondendo, né, de forma bem didática muitos desses questionamentos, né? Parecia que já estava sabendo das perguntas que eu ia fazer, porque foi respondendo exatamente porque eu fiz alguns questionamentos. Por exemplo, os obstáculos, né, encontrados pelos professores para a aplicação das disposições das leis 10.639, né, de 2003, que é a que você acaba trabalhando, e também a 11.645 de 2008, né, que acrescenta também a cultura indígena, né, a essa mesma lei, né, a 10.639, que é de 2003, ela prevê a obrigatoriedade da presença, né, da temática história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos, né? Ela altera a lei de diretrizes e bases da educação, né, para que nós, professores, não só os professores de história,
né, mas para que eles possam trabalhar também, todos os professores possam trabalhar com essa temática, em literatura, em artes, enfim, história, obviamente, né, geografia, sociologia, filosofia, enfim. E aí você foi respondendo, né, esses obstáculos, é a questão dessa mentalidade ainda que nós temos, né, de muito inigualitária. Né? Inclusive, um outro questionamento, né, que eu pediria para que você comentasse um pouco dos objetivos da lei, né, que é justamente tornar a educação mais igualitária e diversificada. Né? Mas aí acabou que você foi respondendo, né? E o seu trabalho é uma importante ferramenta para isso, né? A sua pesquisa. E aí eu tenho um outro questionamento, né? Que na verdade é para que você falasse um pouco mais, retomasse, que eu achei extremamente interessante, né? Principalmente para o pessoal que está nos assistindo agora e está tendo pela primeira vez contato com essa temática, né? Você fala na sua exposição que a feijoada é um símbolo nacional, né? E aí eu faço esse questionamento. A feijoada como símbolo nacional tem um cunho político? Todo discurso cultural ele é político, né? Toda construção cultural, ela de certa forma, ela é política, né? Então, tornar-se um símbolo nacional, eu acho que mostra justamente, eu acho que essa força e essa ressignificação, né? Esse agenciamento do que é dessa cultura negra, né? É impossível, por exemplo, é impossível pensar, né, a cultura culinária, né, sem falar dos negros, né? É impossível pensar, falar da maneira de jogar futebol, sem falar, né, dos negros. Então tem muito essa a cultura negra, né? Ela é a que populariza, né, a cultura no Brasil, né? Então é tão forte, né, que um dos pontos que eu trouxe aqui, né, e até o meu questionamento inicial é de como essa culinária, essa cultura culinária, ela ultrapassa um espaço menor, né, assim, o físico, né, das casas de santo, ultrapassa os portões e ganha toda uma capilaridade por todo o território nacional. Então, a cultura afro-brasileira é uma cultura que populariza, né? Então, é uma cultura que está capilarizada, disseminada em todo o território nacional, né? Só que é, os, as instituições, né? As direções, né? Se a gente pensar também na questão do pensar no Estado, né, dividido entre dominação institucional, né, no campo legislativo, a direção intelectual, ela está centrada, né, na igreja, né, está centrada na imprensa, né, e está centrada na escola, né. Então, essa direção intelectual, ela ganha, são espaços de criação de subjetividade, né? E dentro desses espaços, né, as Irmandades Negras, por exemplo, elas, como eu trouxe aqui, elas foram espaços fundamentais dessa criação de sociabilidades, de resistência. Então, estava penetrado ali, estava penetrado nos espaços, ganhava também a rua, ganhava também os espaços, né? A escola, né, pensar a questão da Lei 10.639, né, e eu coloco aqui como um tempo novo, e aí pensar num tempo novo a partir da promulgação da lei, é a possibilidade que ela dá de ressignificar a educação no país, né? Então, dentro desses espaços, né, como a igreja, a imprensa e a própria escola, sendo uma direção intelectual e uma construção de subjetividades, é um espaço também importante na construção também da relação entre essas culturas, né, com, no caso da escola, com os educandos. Então,
pensar no que seria o ganho do símbolo nacional da feijoada é muito por conta desse agenciamento, né, negro, desse agenciamento da cultura negra. É claro que, em alguns momentos, em alguns contextos históricos, né, essa força, né, construtiva das populações negras no Brasil, dessa cultura negra, ela é capturada, né, pelo Estado. Né? Então, como exemplo, a gente pode ver o samba capturado ali em 1930 por Getúlio Vargas. Né? Então, muitas das vezes, elas são capturadas por essas dominações, né, institucionais por conta do Estado. Mas é fruto desse agenciamento negro, né, dessa capilarização que vai ganhando os negros, né, mesmo escravizados e tinham relações diferentes, né? Existiam negros da casa, os negros de ganho, então circulava, né? A cultura circula, né? Eles estão em todos os lugares, estão dentro da casa, estão na rua. Né? Se a gente pegar algumas pranchas do Debré, como a vendedora de milho, né? As vendedoras de angu na praia, e até mesmo o jantar no Brasil, a gente vai ver que a São presença fontes negra, riquíssimas, né? sim, a presença negra com essa relação da culinária, né, da presença da comida, né, dessa captura do olhar do Debré, a gente consegue perceber que estão no espaço da rua, estão no espaço da casa. Então, essa circularidade da cultura, ela é uma força nessa capilarização em todo o território nacional. Então, pensar a feijoada como símbolo nacional é dessa força, né, da cultura negra. Com certeza. Professor, nós temos um questionamento aqui, eu acho que para finalizar, né, de um dos nossos espectadores, o Daniel Martins, ele faz o seguinte questionamento: a que tipos de atividades podemos levar para a escola pública usando a comida como pano de fundo quando não temos a cozinha como laboratório de aprendizagem livre na escola? Você poderia dar um exemplo? Esse é um bom questionamento, né? Acredito que pode-se, enfim, a partir dessa ausência, né, desses espaços na escola pública por conta de uma cozinha, uma saída, né, pode ser a busca o diálogo, né, na tentativa de buscar algum espaço, né, em torno dessa comunidade escolar, né, mas no, uma pergunta bem elaborada, assim, elaborada não, mas uma pergunta que dá para a gente poder pensar, né, Bem nessas reflexiva, né? saídas. Bem Já. reflexivo. Porque, assim, vai depender muito, né, da localidade da escola, né, das condições da escola, né? Então, pensar em saídas, né, num espaço escolar que não tem essa escola, de uma certa forma, também não ver, são os desafios, né, que mesmo são os desafios que são enfrentados no cotidiano escolar, né? A ausência, no caso da cozinha, uma saída, por exemplo, que eu vejo é a possibilidade do entorno do espaço escolar com algum tipo de restaurante, enfim, a, muita, assim, uma saída também pode ser a tentativa de algum tipo de maquinário, né, um fogareiro que seja, você consegue fazer algumas coisas, né, uma bancada e um fogareiro, enfim, um fogão, enfim, você consegue fazer algum tipo de atividade, né? É claro que é um desafio grande, né, ao pensar a escola pública como uma escola onde não tem um espaço de cozinha, né? E é mais um desafio no sentido de reivindicar uma qualidade, né, de um espaço tão fundamental, né, já que a gente está trazendo aqui a cultura culinária afro-brasileira, né, e esse possível diálogo de trazer
a cultura culinária para dentro das escolas, né, de reivindicar, né, uma qualidade melhor, né, para a educação, para a escola pública, no caso. Entendi. Temos um outro questionamento aqui. Eu acho que dá, apesar de já estarmos estourando o tempo de 1 hora, mas eu creio que essa pergunta aqui me passou despercebida, então eu vou fazê-la agora, tá bom? O Roberval Silva, ele pergunta: Professor Rafael, parabéns pelo trabalho. Gostaria de saber quais os desafios de se construir esse tema em sala de aula perante um contexto de retrocesso na mentalidade e ações nas escolas. Bom, no momento Acho que você já que falou um estamos. pouco sobre isso, né, durante a sua exposição, né? Mais ou menos, Sim, né? mas Os só para. desafios de construir, né, esse tema na sala de aula perante acho que são as barreiras, né? Eu falei aqui das barreiras, né, que aparecem, né, nesse construir, no caminho desse construir, né? Então é a homogeneização de um pensamento dominante, né, uma elite dominante, a questão do conservadorismo também implementado na sociedade brasileira, que dificulta a implementação dessas atividades, né? A questão do racismo também se torna uma barreira grande, né, no sentido de implementar essas atividades, e isso, né, em momento atual, está muito mais acentuado, né, mediante o contexto político que a gente vai vivendo, vai tendo com esse governo atual. Eu lendo, né, um pouco sobre a lei 10.600, é claro, durante a faculdade foi a primeira vez que eu tive contato com essa lei, né? No meu momento de estudante, né, até secundarista ainda, eu nunca tive acesso, né, em nenhuma dos conteúdos das disciplinas à história, né, afro-brasileira e africana, né, a cultura, a sociedade, enfim. Eu tive o primeiro contato somente na faculdade, né, na graduação, em que havia a história da África, né, um dos conteúdos, na pós-graduação também, inclusive. O senhor foi também professor, né, meu, então está bem familiarizado também com os textos, né, que a gente discutia, enfim. E aí eu buscando, né, na época que eu fui fazer o meu estágio, eu tive que ler um pouco das diretrizes, né, dos DCNs, as diretrizes curriculares nacionais, que é um ano depois, né, da Lei 10.639 de 2003, os DCNs, eu até anotei aqui, para educação em relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Elas são de outubro de 2004, e eles dão, o próprio governo, né, dá exemplos, né, de como trabalhar essas temáticas em sala de aula frente às dificuldades, né, essas barreiras que a gente tem. Vide que um dos grandes objetivos da Lei 10.600 da democracia racial, né, que é tão impregnada no nosso país, né, que infelizmente acaba tendo reverberação nesse ensino tradicional, né, de qual eu sou fruto também, infelizmente, apesar de ser professor de história, hoje em dia eu só tive contato com isso na faculdade, né? E eu tento trabalhar a partir daquilo que eu aprendi na faculdade, na pós-graduação, com meus alunos hoje em dia, né? Para que eles não tenham esse déficit, né, que eu tive na época da minha formação, né, fundamental e no ensino médio. Enfim, professor, eu gostaria de agradecer imensamente, imensamente a sua presença aqui, o pronto aceite do convite para estar aqui discutindo conosco. É óbvio que o seu tema é um tema que vai voltar a ser falado aqui com certeza, tá? Já Opa. esteja convidado, né, futuramente. Será Né? um prazer retornar. A gente está passando por umas reformulações aqui, né, do nosso cronograma de lives, né, que a partir de agora vai ser às terças e quintas, né, não mais segunda, quarta e sexta, por questões de disposição de tempo mesmo, né, tanto meu como da Alessandra.
enfim, então a partir daí futuramente o senhor vai voltar aqui para falar sobre outros temas, né? Que o senhor é um intelectual de primeira, né? Modéstia à parte, foi uma excelente a formação que o senhor proporciona para os seus alunos, né? Todo mundo aqui, tem um pessoal aqui da pós-graduação, Ariane, né, que está aqui conosco também, que teve aulas com o senhor e sabe o que eu estou falando, né? Não é rasgar seda só porque o senhor está aqui na nossa frente, mas todos os nossos debates, as discussões são de primeira, né? O senhor, a qualidade é sempre lá no alto, né? Textos, né, que tirava o nosso sono, tá? Kozelik, enfim, outros temas, né? Mas a gente aprendeu na marra, mas aprendemos, né? E foi excelente, né? E excelente essas discussões, né? E mais uma vez agradecer, tá bom, professor, por o senhor se dispor aqui, estar conosco aqui nessa live, e agradecer ao nosso público aí maravilhoso que está sempre trazendo esse feedback aí, interagindo conosco nas nossas lives, tá bom? Eu que agradeço imensamente pelas palavras, né? Eu fico bastante tocado, agradeço imensamente nesse possível, num próximo retorno, né? Já sabendo dessa possibilidade, mas agradecer a Alessandra também, né? Ela não pôde ficar, né? Por um motivo nobre, né? Mas eu agradeço mais uma vez e contem comigo. Gostaria também de parabenizar o projeto de vocês. Estou acompanhando, se eu não me engano, essa eu acho que é a 13ª live. Passei da metade das lives, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês e está fazendo jus ao próprio nome, né? Projeto Múltiplos Saberes, e realmente são múltiplos saberes, não fica só no campo da história, que é a formação de vocês, mas já passou assuntos de neurolinguística, enfim, os assuntos são bastante variados. Então, fica aqui o meu apoio e incentivo, né, de seguir em frente, tá certo? Muito Agradeço obrigado. mais uma vez. Nós que agradecemos, professor. Muito obrigado mesmo, tá? Tenha uma boa noite. Para você também. Abraço. Abraço. Então, pessoal, depois dessa aula, né, maravilhosa, eu sou suspeito a falar, né? Foi um dos meus professores, então é sempre muito bom, né? Acalenta o coração escutar, né, nossos mestres falando aqui pra gente. Então, agradeço mais uma vez aí a presença de vocês, tá bom? E aproveitar para fazer o reclame do Plim Plim, né? Lembrar vocês que após a quarentena, né, nós estaremos atendendo o público que estiver interessado no preparatório para o Enem, né, para provas militares, reforço escolar, concursos de magistério, cursos livres, tá? No espaço Múltiplos Saberes. É só vocês anotarem esse número, o último número que está aí é o WhatsApp, vocês podem entrar em contato sem problema, tá? A gente atende tranquilamente, e a partir, né, do fim dessa pandemia aí, se Deus quiser, a gente vai estar junto aí para poder dar continuidade aí a nossos esforços aí em prol da educação, né, que é o que importa, tá bom? Então, agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam, ok? Esse projeto é para vocês, né, como vocês já sabem, o projeto é pensando em vocês, a gente tenta trazer o máximo de conhecimento aqui para que a gente possa compartilhar e democratizar esse conhecimento, né? O conhecimento é para ser compartilhado. Muito obrigado mais uma vez. Forte abraço, fiquem atentos, tá? Para as nossas próximas lives, que a gente vai passar por umas reformulações aí, alguns projetos novos aí também, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, tenha uma boa noite.